A paz do Senhor, queridos amados. Mais uma vez vamos falarmos da parte do Senhor. A Bíblia mostra-lhe que todos quantos que recebiam da parte de Deus, eles partilhavam um ao outro. Então eu quero partilhar esta mensagem em que o Senhor tem me manifestado acerca da sua igreja nos últimos tempos. A sua igreja atualmente se corrompeu e os sacerdotes já não trazem essas mensagens nos templos. E é uma mensagem que a nossa alma precisa, porque é uma mensagem que nos põe a refletir acerca da nossa jornada ou acerca da nossa vida cristã. A mensagem de hoje tem como tema seremos todos julgados no tribunal de Deus. Seremos todos julgados no tribunal de Deus. Antes, porém, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 de Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Queridos amados, esta passagem que nós lemos pode parecer que ela não está na Bíblia. Atualmente nós pouco meditamos na justiça de Deus. Estamos mais preocupados na graça de Deus. Estamos mais preocupados no amor de Deus, no seu poder. E estas coisas, elas são boas. Mas nós temos que saber uma coisa. Nós podemos nos preocupar na graça de Deus, é verdade, porque é pela esta graça em que nós somos salvos. Podemos nos preocupar com o poder de Deus, sim, é verdade, porque o poder de Deus é manifesto por intermédio da cruz. Paulo diz que não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Isto é bom. Mas está aí uma questão. Quantas vezes em que nós sentamos para pensar, para refletir qual tem sido o nosso relacionamento com o Senhor? Será que se o Senhor se manifestar, estou apto para subir? Será que se o Senhor se manifestar, não serei reprovado diante do seu tribunal? Porque a justiça de Deus, ela pode até tardar, mas ela nunca falhará. Então, o que eu quero demonstrar, querido amado, que todos nós, independentemente de qual é a sua religião, a sua tribo, se és uma pessoa de um estado social elevado, se és uma figura pública, se és uma celebridade, a Bíblia diz que todos nós seremos julgados, ou todos nós devemos, vê só o termo que ele usa, devemos comparecer ante o tribunal do Senhor, para nós sermos julgados por aquilo em que nós andamos a fazer neste corpo.
ou o bem ou o mal. Então, querido amado, será que tu estás apto perante o tribunal do Senhor? A Bíblia mostra de que João viu tronos, e nesses tronos os anjos se assentaram nele para poderem julgar. Lembra-se que na visão do Apocalipse, a Bíblia mostra de que João foi chamado por anjo para que pudesse entrar. A Bíblia mostra que existem 24 anciãos. E esses 24 anciãos, a Bíblia diz que foi também montados tronos. E esses anjos são os anjos que, em conjunto com Cristo, hão de julgar a igreja. Para que a gente possa entender melhor, nós vamos passar aqui algumas passagens bíblicas que te ponham ainda a refletir acerca da justiça de Deus. Vamos primeiro lermos o livro de Primeiras de Pedro, no capítulo 4, verso 17 a 18. Diz assim a palavra, 1 de Pedro, capítulo 4, 17 a 18. Diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Queridos amados, a Bíblia está a nos mostrar que já é tempo. Qual é o tempo que está a se referir? É o tempo de julgamento. É o tempo em que Deus traçou no seu calendário o tempo em que verá o fim de todas as coisas, em que tudo poderá comparecer diante o seu trono ou diante o seu tribunal para poder prestar conta. Mas a palavra em que nós lemos, ela mostra-nos o seguinte: ela diz que o julgamento primeiro vai começar na igreja. Cristo, antes de lidar com aqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus, primeiro vai começar por lidar com a sua própria igreja. Antes de julgar os ímpios, ele vai primeiro julgar a igreja. E a Bíblia mostra que será tão difícil que um justo se salve. Será tão difícil, ou nós, que fizemos parte da sua igreja, termos achado diante dele sem culpa. Vou ler mais uma vez. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Se este julgamento vai primeiro começar por nós, qual será o fim? Esta passagem mostra que, seja para nós, não haverá moleza não no julgamento. Deus vai julgar a sua igreja com uma certa rigorosidade do que aqueles que não fazem parte. Porque a Bíblia diz: aqueles que
com a lei pecaram serão julgados pela lei. Aqueles que sem lei pecaram também serão julgados pela mesma via. E pela graça nós também seremos julgados por todos esses padrões. Okay? Então nós somos conhecedores da palavra, mas muitas das vezes as nossas obras não são dignas. A Bíblia mostra que muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, ressuscitamos mortos, em teu nome fizemos maravilhas. E ele dirá: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Esta passagem é uma passagem em que se aplica com aqueles que são anunciantes do Evangelho de Cristo. Vamos mais ler mais uma passagem no livro de Judas. No livro de Judas, no capítulo desse livro de Judas, capítulo 1, 4 a 7. Diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Apóstolo Judas, quando traz essa reflexão na igreja, ele diz que eu quero vos lembrar como alguém que já antes soube disto. Na verdade, eles sabiam de que Deus havia salvado um povo do Egito. Mas aqueles que foram desobedientes, que desobedeceram no deserto, pereceram. Okay? A Bíblia também mostra de que Deus havia salvado um povo no tempo de Noé. E apenas 8 pessoas creram na palavra. E essas pessoas salvaram. O restante que não creu, esses pereceram todos. Queridos amados, eu quero mostrar que o julgamento de Deus é muito severo. É algo que nunca falhará da parte do Senhor. A Bíblia mostra que os mártires, aqueles que morreram, que foram perseguidos por causa do Evangelho, eles clamam do altar perante ao Senhor e dizem: quando é que vai vingar o nosso sangue sobre a terra? Ele diz que esperem um momento até que se complete o número das pessoas que estão escritas. A Bíblia mostra que o dia de julgamento é um dia que tem se esperado como um tesouro da parte do Senhor. O dia em que todos esperam na história da humanidade é o dia do fim. Porque os anjos de Deus estão também ansiando por este julgamento. Eles veem toda a maldade que nós os homens fizemos. Vê como nós blasfemamos ao Senhor. Vê como nós ignoramos, desprezamos o Evangelho e rejeitamos ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mostra que eles estão ansiando por este dia. Então o julgamento nunca falhará. Quero também mostrar na passagem em Apocalipse 20, 11 e 15, a Bíblia diz
que foram abertos os livros. Foram abertos os livros, mas nesses livros que foram abertos, nesse livro onde estavam escritos todas as nossas obras em que nós temos feito. E a Bíblia mostra aqueles que não foram achados os seus nomes no livro da vida foram lançados para o inferno. Então, o julgamento do Senhor é algo muito severo, queridos amigos. Será que você está apto para esse julgamento? Porque Ele não terá por misericórdia. Na parábola das mulheres prudentes e outras 5 tolas, a Bíblia mostra que eles estavam à espera do noivo. Mas, saindo eles, quando voltaram, mesmo explicando que eles estavam lá, o noivo não os reconheceu. Noé, quando entrou na arca, havendo a arca se fechada, eles clamaram de fora para que os ouvisse, mas não houve misericórdia para este. Então o julgamento de Deus não será, não naquele momento eu vou reconhecer e o Senhor terá misericórdia dele. Enquanto nós vivemos na carne, nós temos a chance de nós aceitarmos a Jesus. Nós temos a chance de observarmos os mandamentos do Senhor. Se nós lermos no mesmo livro de Apocalipse 21, ele mostra que o destino dos pecadores é para o inferno, queridos amados. Eu lamento dizer isso, mas nós temos que pregar o Evangelho. A Bíblia diz: os ímpios serão lançados no inferno. A Bíblia mostra quanto aos tímidos, aos feiticeiros, aos idólatras, o seu lugar é no inferno, no lugar que arde com fogo e enxofre. A ira de Deus, queridos, se nós meditarmos na Bíblia, existem mais mensagens falando sobre a ira de Deus, falando sobre a justiça de Deus. E nosso Deus não faz acepção de pessoas. Como Ele não faz acepção de pessoas, se no passado julgou um povo, aqueles que pecaram, o mesmo há de fazer aos que são desobedientes. A Bíblia diz que já não resta outro sacrifício para aquele que pisar sobre o sangue ou sobre o Filho de Deus. E o último sacrifício em que restava para Deus é o seu próprio Filho. Em Isaías, no capítulo 1, mostra de que Ele não se agrada com os holocaustos, não se agrada com as ofertas, nem com a lua nova, com todas essas obras não se agrada, porque o seu coração abomina. Então, não pelo fato de observarmos, pelo menos talvez o sábado, observarmos as festas, observarmos esta coisa de sacrificar, nós seremos salvos. Porque Ele abomina todas estas coisas. Então, querido amado, o nosso Senhor mais cedo vem. A Bíblia diz que mais cedo Ele vem. Eis que
está à porta. A trombeta está para soar. Então, querido amado, reflita. Se você é cristão, analisa a sua vida. Tens andado no caminho do Senhor? Tens feito conforme diz a palavra? Em 1 de João diz de que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. E Jesus nos diz de que em Mateus que devemos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai. Então, querido amado, estás pronto? Se a morte chegar, estás pronto? Se o Senhor se manifestar, estás pronto? O que tens feito enquanto estás em vida, em prol do Evangelho? Tens protegido a sua salvação? A Bíblia diz que foste comprado por um alto preço. Será que reconheces isso? Tens guardado a sua coroa? A Bíblia diz que devemos glorificar a Deus em tudo, no nosso corpo, no nosso espírito e na nossa alma. O julgamento do Senhor há de acontecer, porque o nosso Senhor é juiz, o nosso Senhor é rei e Ele há de julgar. E a justiça dele será uma justiça justa. A passagem que nós lemos, seremos julgados pelas nossas próprias obras. Querido amado, vamos refletir enquanto cristãos. Não siga os desejos desse mundo, não anda segundo o curso deste mundo, mas anda segundo o Evangelho, para que não seja confundido, pois a Bíblia diz que em Joel, o dia do Senhor será um dia de treva, será um dia de choro, será um dia de escuridão, será